Olá, meu nome é Daniel Brandão e eu sou o instrutor responsável pelas dicas de Excel com o Instituto IDOS. Segue agora mais uma dica. Acompanhe! Aqui no Excel, então, a primeira coisa que a gente vai fazer é montar a nossa planilha, certo? Vamos montar a nossa planilha de pesquisa eleitoral. Vamos trabalhar com 3 colunas, tá? Então aqui a gente vai digitar pesquisa eleitoral. Teremos aqui na coluna A o nome do candidato, na coluna B a quantidade de votos, na coluna C quantos por cento representa isso dentro do total. Teremos aqui então candidato A, candidato B e candidato C. E aqui embaixo teremos então o total. Nós vamos alargar aqui a coluna A para poder caber o nome dos candidatos. Nós vamos mesclar e centralizar a primeira linha. Você já deve lembrar como faz. Clica botão esquerdo do mouse na célula A1, arraste até a célula C1. Clica mesclar e centralizar. Nós teremos então essa área selecionada. Aqui em votos nós vamos colocar um total, vou colocar um total fictício, certo? 1.290 votos para o candidato A, 877 para o candidato B e 1.350 para o candidato C. Aqui então nós teremos a porcentagem, mas para obter a porcentagem nós vamos realizar também o cálculo de soma. Aqui eu vou colocar igual, soma, e vou somar o total de votos recebidos por todos os candidatos para saber quantos votos nós tivemos no total. Agora eu poderei saber quanto esses 1.290 representam para 3.517. Como? Fazendo como exemplo de aulas anteriores, uma divisão. Eu vou dividir esse total de votos, ou seja, B3 dividido por B6. Aperto Enter e eu vou ter o total aqui fracionado de valores. Eu vou repetir essa mesma fórmula para os demais, realizando a divisão. E dessa maneira eu consigo então trabalhar com os elementos e obter o resultado aqui. Como eles estão em números fracionados, eu vou converter isso para porcentagem. Eu seleciono esses valores e clico aqui em estilo de porcentagem. Ele automaticamente já converte isso para porcento. Então percebo que o candidato A teve 37%, o candidato B 25%, o candidato C 38% dentro do total ali de 3.517. Nesse caso, então, nós já temos a formatação da nossa planilha. Vamos agora personalizá-la e torná-la mais atraente visualmente. Então, nós vamos trabalhar com cores. Eu posso vir aqui em estilo de célula, escolher um estilo interessante. Vamos trabalhar com o mesmo modelo do slide apresentado. Então, vou aqui, selecionar, centralizar, escolher uma outra tonalidade dentro das mesmas cores. E a partir dali, então, nós vamos ter os elementos bem destacados. Aqui nós também vamos colocar em laranja e destacar de uma maneira central os elementos textuais. Então nós vamos selecionar aqui, por exemplo, uma cor cinza para diferenciar das demais tonalidades, certo? Para melhor visualização, vamos centralizar também esse material, esse conteúdo todo, e isso será possível uma melhor visualização. Pronto, a partir daqui nós já temos uma planilha apresentável. Vamos ter agora um gráfico que represente esses valores. Como é que a gente pode fazer? Bem, para inserir um gráfico, eu posso primeiramente clicar aqui em inserir, ir em gráficos, tá? Eu posso selecionar um gráfico em pizza aqui, por exemplo, e inserir. Reparem que o Excel, ele automaticamente já vincula os meus dados da planilha a um gráfico, mesmo que eu não tenha inserido ainda nenhum valor. Porém, por exemplo, reparem que ele insere o total. Ele insere o total e também as porcentagens em separado. Para que isso não aconteça, o que pode acontecer? Nós podemos ir aqui em selecionar dados. Reparem que quando o gráfico está selecionado, nós temos opções de formatação em dados. Podemos mudar o tipo do gráfico e também podemos mudar a forma de visualizá-lo. Podemos ter plotado no próprio gráfico os valores, as porcentagens e assim por diante. Reparem que, claro, se o gráfico for muito pequeno, fica difícil de enxergar. Então, conforme você aumenta o gráfico, você consegue enxergar melhor os seus valores. Então, vai depender muito do seu objetivo. Se você precisa de um pouco espaço, precisa imprimir esse gráfico
em papel, o melhor é que você trabalhe com um formato de gráfico que não atrapalhe a visualização. Nesse caso, como é que a gente faz então para tratar esse total? A gente pode vir aqui em selecionar dados e excluir o total como opção de rótulo de eixo, deixando apenas candidato A, B e C. Eu dou OK e ele já muda. Agora ele mostra apenas as porcentagens dos candidatos A, B e C, destacando bem e separando de acordo com a cor. Porém, às vezes você pensa, coloquei esse formato de gráfico, mas não achei tão interessante, eu prefiro um outro modelo. Como é que eu posso alterar? Ele tem aqui a opção, alterar tipo de gráfico. Quando você clica aqui, ele vai te abrir uma opção onde você pode mudar o tipo de gráfico que você tem. Não quero em pixel, eu quero um gráfico em rosca, ele dá uma pré-visualização para você. Eu quero um gráfico normal, eu não quero um gráfico em 2D ou 3D. Eu quero um gráfico em barras, então você pode ver aqui, através de diferenciação de cores, eu quero um gráfico em colunas, que também é um gráfico muito tradicional, e assim ele vai mostrando para a gente a diferenciação entre valores. E existe uma infinidade de opções que você pode escolher para inserir o seu gráfico. Nesse caso, eu acho mais interessante realmente o gráfico em pixel, porque ele consegue fazer uma boa demonstração daquilo que a gente quer visualizar. Como eu estou com um zoom muito alto aqui no Excel, ele fica um pouco distorcido a imagem, mas reparem que conforme a gente diminui aqui, o gráfico vai se ajeitando mesmo com pouco espaço. É interessante que você tente achar uma configuração que se adeque aos seus dados, tá? Então, a posição do gráfico, por exemplo, lateral ou abaixo, vai depender muito da forma que você vai trabalhar. No nosso próximo módulo, nós vamos trabalhar justamente a ideia de como configurar um arquivo, seja ele para visualização, para exportação ou para impressão. E aí nós vamos ter uma noção melhor de como posicionar os elementos dentro de uma planilha para prepará-los para visualização em meios digitais, através de computadores, tablets ou celulares, ou prepará-lo para impressão, tá certo? No geral, o que nós precisamos reter é isso, que este modelo de gráfico, por exemplo, ele é o suficiente para que nós possamos ter uma noção de como funciona. Se os dados não aparecerem, o que você pode fazer também? Você pode selecionar apenas parte do seu gráfico, melhor, parte dos seus dados, clicar em inserir, ir em gráfico recomendado e ele vai te dizer que tipo de gráfico. Eu não quis que ele inserisse outros valores. E repare como eu selecionei só o nome dos candidatos, total de votos e a porcentagem, ele fez isso. Ele me deu aqui um total. Ele me dá uma coluna no eixo X apenas com os valores. Do lado direito ele me dá as porcentagens e em eixo Y ele me mostra realmente os valores. Ele ainda traça uma linha média de porcentagem para que você possa perceber qual é a curva de evolução de cada candidato. Onde o candidato A tem uma diferenciação significativa com relação a candidato B e candidato C. E tem vários modelos, tem o gráfico de dispersão, temos gráficos de barras agrupadas e ele vai então aqui em gráficos recomendados nos sugerir quais podem ser os gráficos mais interessantes para demonstração de resultados, certo? Então essa parte de gráficos é uma parte muito interessante porque você pode, depois de adicionar o gráfico também, alterar algumas opções. Você pode vir aqui em design, mudar o seu estilo, mudar o padrão de cor que vai ser apresentado. Eu estou trabalhando com tom de laranja, então posso vir aqui e colocar todos em tom de laranja para combinar com o estilo adotado pela planilha. Uma dica que eu sempre dou é que você sempre utilize formatos, cores e padrões baseados naquele formato daquilo que você quer apresentar. Um exemplo, se a sua empresa tem tonalidades na cor laranja, vermelha, verde, azul, você deve, é interessante que você utilize desse modelo. Se você for fazer uma apresentação sobre resultados ambientais, você pode utilizar a tonalidade verde. Se você for trabalhar na parte jurídica, você pode trabalhar com o vermelho, trabalhar com o dourado. Cores que combinem com a área que você for analisar. Tá certo? Fica bem mais interessante, fica bem mais apresentável os seus dados de acordo com a sua demanda. Se você gostou, curta e compartilhe essa dica. Nos vemos em um próximo momento.